jurídico que o advogado André Marsiglia, que inclusive já participou algumas vezes aqui com a gente, compartilhou nas redes sociais, queria ouvir também a sua visão. Ele afirmou o seguinte: a prisão preventiva de Bolsonaro é ilegal, inconstitucional e abusiva. E aqui ele explica por quê. Ponto 1. Os fundamentos usados por Moraes são 3. 1. Risco de fuga, baseado na fuga, entre aspas, de ramagem e na distância da casa de Bolsonaro até as embaixadas. Ponto 2. Convocação de vigílias nas proximidades da residência. E ponto 3, violação da tornozeleira. E aqui ele continua. A prisão preventiva só seria possível mediante descumprimento claro das cautelares da domiciliar, o que, segundo o advogado André Marsiglia, não aconteceu. É inconstitucional prender alguém por atos de terceiros. A fuga de ramagem e a convocação de vigílias não podem ser imputadas a Bolsonaro, apesar, dessas vinculações muito claras. E a convocação de vigílias não podem ser imputadas a Bolsonaro. Além disso, a vigília é exercício do direito de reunião previsto na Constituição Federal. E aqui ele continua. Lula foi preso com uma multidão no sindicato e recebeu diariamente bom dia e boa tarde, boa noite na prisão. Isso jamais foi tratado como risco à ordem pública. Será que dá para fazer esse paralelo entre Lula e Bolsonaro? É o que Rodolfo Franco vai já responder. E aqui, André Marsiglia continua. A alegação de violação da tornozeleira exige contraditório. Se houver falha ou perda de sinal, a defesa deveria ser intimada para explicar. Supor que a oscilação indica plano de fuga viola a Constituição Federal. Ninguém pode ser preso por ilações. Ponto 4. Moraes antecipar a prisão para evitar tumulto ignora a presunção de inocência. Ainda existem prazos e recursos pendentes. A antecipação do cumprimento de pena antes do esgotamento recursal é incompatível com a Constituição Federal. E por último, ponto 5, ao tratar uma vigília religiosa como acampamento golpista, Moraes dá interpretação política aos fatos. O objetivo evidente é atribuir à família Bolsonaro responsabilidade pela prisão. A decisão carece de boa-fé, viola princípios básicos da Constituição Federal e se presta a finalidades políticas, não jurídicas, como de costume. Professor Rodolfo, muitos pontos aqui. O paralelo com o presidente Lula, o desrespeito à Constituição. Como é que o senhor avalia esses 5 pontos aqui destacados pelo professor André Marsiglia? Bom, eu vou até pedir um auxílio depois para me lembrar de todos esses pontos, mas alguns pontos me chamaram bastante a atenção e aí eu vou discordar da avaliação que foi apresentada agora. Pronto. Primeiro ponto, a prisão cautelar, ela não existe apenas por descumprimento de uma outra cautelar. Porque o que é uma cautelar? É um mecanismo que existe dentro do processo para que se evite alguma coisa, seja destruição de provas, seja proteção do patrimônio e seja também alguns riscos vinculados à própria pessoa, como, por exemplo, questão de ordem pública, questão da lei penal. De fato, a legislação penal, a legislação processual, ela determina que exista uma gradatividade, ou seja, a regra é que primeiro a pessoa ela fique totalmente solta, sem qualquer tipo de restrição. Não sendo possível, ela continua solta, mas com cautelar diversa da prisão, que aí, no caso, seria o monitoramento eletrônico, a proibição de se ausentar, que eram todas essas restrições voltadas para o Bolsonaro. A prisão do Bolsonaro foi em decorrência de descumprimento da cautelar? Não só isso. O ministro Alexandre de Moraes destacou essa possível descumprimento por rompimento, por tentativa de retirar a questão do tornozeleira eletrônica, mas também por existir um risco concreto de que ele poderia criar uma situação tal que sua fuga poderia ser processada. Então, isso foi o que o ministro Alexandre de Moraes ele entendeu em relação a essa questão. Dizer que a prisão é apenas por descumprimento de cautelar, eu discordo totalmente, porque eu tenho que ter um fato concreto, eu tenho que ter um dado concreto que não precisa ser descumprimento da cautelar, que possa, sim, justificar, e o ministro Alexandre de Moraes entendeu. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação à questão de realizar uma comparação
com a prisão do atual presidente, no momento em que ele estava preso, ali por volta de 2017, eu acho que foi um pouco forçado. Por que isso? Porque a vigília dos sindicatos, né, de toda as pessoas vinculadas à esquerda, ao PT, quando ocorreram, já ocorreram no momento em que ele estava preso. Então, ele já estava preso e aí que foram até a Polícia Federal, a Superintendência, para que pudesse se fazer toda essa vigília, toda esse apoio ao presidente Lula. O caso do Bolsonaro é totalmente diferente, porque a vigília era em frente à sua casa e o Bolsonaro ele não estava preso nesse momento. Então, a gente tem duas situações totalmente distintas e que realmente necessitavam de uma atenção totalmente diferenciada. Terceiro ponto que ele colocou, então, a questão da presunção de inocência. A presunção de inocência, nessa fase do processo, ela é um pouco mitigada, porque aqui a gente tem que ter questões concretas que justifiquem a prisão dessa pessoa. A gente sabe que o ex-presidente da República, ele há tempos vem tentando esticar isso e só acabou se acalmando agora com essa última prisão, que de fato ele nunca mais tinha apresentado nenhuma manifestação. Mas com essa vigília, há uma forte situação de que eu tenho um risco de fuga. Veja que eu não estou discutindo se ele é inocente ou se ele é culpado, até porque essa questão de culpa ainda tem que esperar o trânsito de julgado. O que eu estou discutindo existe um risco de fuga? E o Alexandre de Moraes entendeu que sim, existe um risco de fuga, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ela é extremamente pacífica em relação a essa questão. Tem mais dois pontos que foram falados, agora eu não me recordo, mas o que eu poderia... Que foi da liberdade de religião, de liberdade de manifestação, né, em relação à vigília, que não teria problema nenhum em ser realizada, seria também um ato de terceiros, né, não poderia vinculá-lo diretamente a Jair Bolsonaro. Como é que o senhor vê esse ponto também da vigília, que é considerado aí um ponto de muito peso nessa decisão de Moraes? Sim, a vigília, de fato, ele tem total razão em relação a essa questão. É uma ação de terceiros, que tem questão de liberdade de expressão, que tem questão de liberdade religiosa, e que ela pode ser feita ainda. Não vai ter nenhum problema em relação a essa questão. Os apoiadores que iam para a casa do Bolsonaro podem agora se dirigir totalmente à Superintendência da Polícia Federal para continuar. A questão não era a vigília em si, a questão era a vigília ser utilizada como uma forma de impedir ou de dificultar a prisão do Bolsonaro, ou então de facilitar a sua fuga. Então, o que está sendo discutido não é a vigília em si, é a sua instrumentalização para se alcançar um determinado objetivo. É justamente essa questão e o risco. Veja que, de fato, a gente não tem como dizer, ele ia fugir. Mas se há indícios se há indícios que demonstram esse risco de fuga, a prisão, ela de fato, ela tem que ocorrer, até porque já existem precedentes de fuga. O caso da Carla Zambelli, o caso do Alexandre de Ramagem, que foi condenado juntamente com o Bolsonaro. Mas a gente está trazendo fatos de terceiros para o caso do Bolsonaro, que não tem nada a ver. Tem, porque já existe uma demonstração, porque eles estavam tendo obrigações, e mesmo assim eles conseguiram fugir. Então o risco de fuga, de fato, é muito forte, e não tem como desconsiderar isso.